Você está dirigindo por uma rodovia vazia e cantarolando sua música favorita. De repente, um servo corre para a estrada. Você se olha em estado de choque e um momento depois, você pisa no freio com toda a força. Os pneus do carro cantam. O carro desliza no asfalto sem conseguir parar. Fumaça sai debaixo das rodas. Em um segundo, o carro começa a derrapar e desviar, e você está cada vez mais perto do servo. Mais alguns metros e você milagrosamente para antes do almoçar seu e do Bambi. Essa situação poderia ser diferente se seu carro tivesse ABS, Sistema de Frenagem Anti-Bloqueio. Aqui está o seu carro na estrada. Vamos dar uma olhada mais de perto nas rodas. Você pisa no pedal do freio. Nesse momento, as pastilhas de freio pressionam o disco de frenagem em rotação. E se você pressionar o pedal com muita força, as rodas do carro travarão. Mas o carro perde tração e agora começa a derrapar. Nesse caso, a distância de frenagem será muito longa para evitar um acidente. Agora vamos dar uma olhada no pneu em si. Quando a frenagem começa, o pneu se deforma como se estivesse puxando para trás. E então, o desempenho de frenagem é ainda pior. Motoristas experientes sabem que mesmo na situação mais urgente, não se deve pisar no pedal do freio com toda a força. Você precisa aplicar um pouco menos de pressão do que o necessário para travar as rodas. Ou você pode frear em várias etapas. Quando sentir que as rodas estão travadas, é necessário soltar o pedal do freio e começar a frear novamente. Isso é exatamente o que o ABS faz. Há um sensor em cada um dos discos de freio vinculado ao computador central. Mesmo quando o pedal do freio é pressionado ao limite, os sensores enviam um alarme para o computador e ele dá um comando para reduzir a pressão no sistema de frenagem. As rodas começam a girar novamente. Em seguida, a pressão aumenta e o processo recomeça. O ABS deve liberar a trava da roda antes que o pneu comece a se deformar. Dessa forma, seu carro necessita a menor distância possível para evitar a colisão. O ABS não serve apenas para situações de emergência. Digamos que você esteja dirigindo por uma estrada onde anteriormente choveu. A pista tem partes secas e outras úmidas. Suas rodas direitas estão no asfalto molhado, enquanto as esquerdas estão na parte seca. O asfalto úmido é muito mais escorregadio. Mesmo se você frear com muita calma, os pneus ainda sentirão a diferença no asfalto. Nesse caso, seu carro pode derrapar facilmente. O ABS sente isso e pode aplicar diferentes pressões de freio a cada roda, mesmo quando se está dirigindo em uma estrada completamente molhada, lutando contra poças. Seus freios entendem quando uma roda bate em uma poça e fica muito escorregadia. O computador envia ordens instantaneamente para cada roda e seu carro continua suavemente. Ele também permite que você manobre durante a frenagem. Quando as rodas estão travadas, você pode girar o volante da maneira que quiser, mas o carro continuará a derrapar e não mudará de direção. O ABS permite que as rodas continuem girando durante a frenagem, e então, quando você muda a direção com o volante, o carro obedece. O sistema de assistência à travagem se une ao ABS. Digamos que você esteja dirigindo em uma rodovia plana no limite de velocidade. Seu caminho está livre e você se sente relaxado. De repente, vê um obstáculo na estrada e você tem literalmente uma fração de segundo para pisar no freio. Estudos mostram que em situações de emergência, os motoristas não pressionam o pedal do freio até o fim. A distância de frenagem será maior do que o necessário e o acidente pode se concretizar. O BAS detecta que você pressionou o pedal com força. Isso significa que é uma emergência. Ele leva o pedal até o fim para frear da forma mais eficiente possível. Se você frear com força em uma situação calma, poderá ver como esse sistema funciona. O pedal do freio começará a cair ou a se afastar um pouco do seu pé. Na verdade, é o carro puxando o freio para baixo por você. Portanto, lembre-se de que ao dirigir, seus movimentos devem ser calmos e suaves. Se você gosta de dirigir em todas as condições climáticas, sua segurança será garantida pelo sistema de controle de tração. Você está dirigindo em uma rodovia molhada e escorregadia e há uma curva fechada à frente. Você vira o volante e entra nela. As rodas giradas atingem uma poça e a aderência diminui. As rodas começam a girar muito mais rápido do que quando tocam a estrada. Se não fizer nada e continuar dirigindo, assim que as rodas tocarem o asfalto novamente, você perderá o controle.
O carro irá derrapar e sair da estrada. O sistema de controle de tração usa os mesmos sensores do ABS, além de alguns outros detalhes inteligentes. Eles contam o número de rotações em cada roda. Quando uma roda começa a girar mais rápido do que as outras, o sistema sente que o carro está escorregando. O computador principal recebe o sinal e encontra uma solução. Uma opção é reduzir a rotação do motor. O sistema pode cortar o suprimento de combustível para alguns dos cilindros do motor, ou parar o processo de ignição no próprio cilindro. A velocidade do motor diminuirá e as rodas reduzirão a velocidade. Outra forma é comandar alguns dos freios para diminuir a rotação das rodas. O carro para de escorregar e você recupera o controle do veículo mesmo nas situações mais difíceis e em qualquer tempo. O sistema de frenagem anti-bloqueio também ajuda o controle de cruzeiro adaptativo a fazer o seu trabalho. O controle de cruzeiro é um sistema inteligente que o ajuda a manter uma determinada velocidade sem sua interferência. Você simplesmente define a velocidade desejada e tira o pé do acelerador. O sistema adiciona ou reduz o próprio acelerador para manter a velocidade. É basicamente um piloto automático. Tudo o que você precisa fazer é dirigir e manter os olhos na estrada. Mas se estiver se aproximando de um perigo, o carro não irá desacelerar sozinho. Portanto, não cochile. O controle de cruzeiro adaptativo existe para sua segurança. Com ele, o carro é equipado com diversos sensores, câmeras e radar. Você define a velocidade e acompanha o tráfego na rodovia. O radar emite ondas na frente do veículo. Qualquer objeto de metal reflete essas ondas de volta para os sensores de radar. Dessa forma, o radar e o computador entendem a distância até os objetos. Se essa distância estiver diminuindo, o computador diminuirá a velocidade do carro. Se não houver obstáculos à frente, ele manterá a velocidade definida. Mas e se um carro entrar em sua pista? O radar pode ver objetos a mais de 90 metros de distância. Portanto, ele percebe o novo obstáculo imediatamente. Se estiver longe o suficiente, você receberá um aviso de que deve começar a frear. Se a distância continuar diminuindo, o próprio sistema começará a diminuir sua velocidade. Mas se o obstáculo à sua frente for muito repentino, o computador ordenará que o carro comece a frenagem de emergência. As duas primeiras etapas podem até ser ignoradas se a situação não for segura. Dar a partida em uma subida é outra causa comum de colisões na estrada. Finja que você está dirigindo nas ruas de São Francisco, preso no trânsito em um semáforo vermelho em uma subida íngreme. Há outro carro atrás de você. Você vê a luz verde e tira o pé do pedal do freio para pisar no acelerador. Mas no segundo que você move o pé, o carro começa a rolar para trás e BAM! Você esbarra no carro de trás. Para evitar esse problema, existe o assistente de partidas em aclives, ou HSA. Esse sistema deixa as rodas travadas enquanto você muda o pé do freio para o acelerador. Em seguida, o HSA remove a trava do freio e você tem tempo de pisar no pedal do acelerador, evitando que a gravidade leve o carro para baixo. Mas se você estiver em um sinal vermelho em uma estrada plana regular e soltar o pedal do freio para pisar no acelerador, o sistema ainda manterá os freios ativos. Isso poderia não apenas lhe atrapalhar na estrada, mas também causar um acidente na traseira. Não precisamos disso, então os projetistas instalaram alguns detalhes para ajudar o computador principal a saber se o carro está inclinado ou não, tornando o HSA mais inteligente. E agora, dependendo da inclinação, o HSA se comporta de maneira diferente. Se a inclinação for pequena, assim que você tira o pedal do freio, o sistema começa a tirar lentamente a pressão dos freios. Ele os libera completamente quando você põe o pé no acelerador. Se a inclinação for muito íngreme, quando você tira o pé do pedal de freio e começa a pisar fundo no acelerador, o HSA ainda mantém as rodas travadas. Ele só as liberará quando você pisar no acelerador com força suficiente para que o carro comece a subir. A mesma coisa acontece quando você precisa mover o carro para trás subindo uma colina. Você precisa de ainda mais tempo para avaliar a situação na estrada e olhar em todos os seus espelhos. Portanto, o HSA vai manter os freios acionados até você conseguir aceleração suficiente para começar a se mover.